Vamos ver como criar módulos no Angular para organizar os nossos componentes e, inclusive, deixar a nossa aplicação mais performática com carga sob demanda. Se liga aí no vídeo. Pessoal, vou mostrar hoje como criar módulos no Angular utilizando o Stack Blitz. A gente vai ver como criar módulos, como agrupar componentes, como que funciona a estruturação de um módulo e, inclusive, como mudar o main TypeScript para lidar com o módulo. Mas antes de começarmos, peço encarecidamente que você se inscreva no canal. Mais de 80% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos no canal. Então clica aqui no botão de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e começa comentando aqui qual a pior linguagem de front-end que existe. Por que você acha que é o Angular? O Angular ele tem umas coisas bem bacanas. A que eu mais gosto são os services. E ele tem um outro recurso legal que é o recurso de modularização. Você pode criar módulos, agrupar seus componentes por módulos, dar uma cara mais organizada para a aplicação. É muito bem-vindo. Vamos lá ver como é que isso funciona. Bom, os apps em Angular eles são modulares, eles usam um recurso chamado ng-modules, que são containers para um grupo de recursos. A gente pode ter componentes, provedores de serviços e outros arquivos de código. Eles podem importar funcionalidades de outros módulos ou exportar funcionalidades para serem usadas em outros módulos. E um módulo, ele precisa ter um componente raiz. Na verdade não precisa, não. Eu vou mostrar que dá para fazer sem um componente raiz, mas em geral a gente coloca um componente raiz principal para deixar o nosso módulo mais organizado. Mas vamos parar de papo furado e vamos para o código. Estou aqui no Stack Blitz e eu vou clicar aqui em Angular para criar um projeto novo em branco. Um projeto em branco aqui do Angular no Stack Blitz, pelo menos no momento, porque eles têm o costume de mudar esse template deles aí. Ele tem aqui um arquivo, o main TypeScript, que tem a declaração de um componente, um componente que a gente chama de standalone. Podemos criar outros componentes standalones, como a gente viu nos vídeos anteriores. Se você tem dúvidas sobre esse ambiente de desenvolvimento e funcionalidades básicas do Angular, você pode olhar no link da descrição ou no card aqui em cima, a playlist com todos os vídeos de forma sequencial do curso de Angular. E aqui a gente tem o nosso template, escrito aqui numa template string, que não é nada desejável programar assim, e tem aqui um componente sendo exportado nesse arquivo principal, e ele está sendo apresentado aqui no body do index.html. Mas nós iremos criar o nosso próprio módulo. Então aqui em Source, botão direito, Angular Generator, a gente tem aqui o Module. Clico aqui e eu vou chamá-lo de app. Criei aqui o app module, vem uma pasta com um arquivo app module TypeScript. Agora o que eu vou fazer é dentro aqui do meu app criar um componente. Chamá-los de header. Criei aqui o componente header. Vou criar mais um componente. Criar mais um componente aqui, vamos chamá-los de content. Está ali o componente content. E agora eu vou criar mais um componente chamado de footer, só para a gente ter vários. No arquivo appmodule.ts, precisamos colocar aqui no import o browser module. E aí quando eu faço aqui pelo Ctrl espaço, ele já adiciona o import aqui em cima. E precisamos incluir aqui um atributo chamado bootstrap, em que a gente diz quais são os componentes que devem ser inicializados no nosso módulo. Então eu vou pegar o header component, o content component e o footer component. Então ali os três componentes. O nosso módulo está quase pronto. Agora a gente tem que vir aqui no main TypeScript e a gente vai apagar tudo isso aqui, vai deixar só o import do Zone. E aí a gente vai digitar o seguinte, Platform Browser Dynamics, vou dar um Enter aqui. Isso é um método, então eu invoco ele usando os parênteses. Clico aqui em ponto. Invoco aqui o Bootstrap Module. Dentro dos parênteses eu vou colocar meu app module, que foi o que eu criei. Repara que aqui na classe, no arquivo app module TypeScript, o nome do module é app module, o nome da classe, né? É justamente ela que eu vou utilizar aqui. Quando eu invoco por aqui dando enter, ele já coloca o import aqui para cima do module. Eu invoco aqui o catch, abro parênteses, vou usar aqui uma arrow function, então declaro ali um objeto chamado error, e aqui eu dou um console error desse objeto que eu declarei lá em cima, ponto e vírgula aqui, e aí ele fica reclamando aqui, dizendo que uma plataforma com uma configuração diferente foi criada, destrua ela primeiro.
Aqui no index eu tenho que arrancar fora aquela tag projeto original. Salvei, aparece uma página em branco, porque não tem nada, né? Mas agora eu já posso usar os meus componentes. Então, o que eu tenho aqui? O meu componente header, ele usa como seletor o app header, e aí lá no index eu posso abrir a tag app header e fechar, e aparece o header ali em cima, e eu posso fazer a mesma coisa com os outros, app content, app footer, pronto. Eu tenho lá os meus componentes sendo apresentados na página inicial, e eu puxo eles todas de uma vez, né? Isso já estaria funcionando, você já pode usar, a partir daí, trabalhar na sua aplicação. Eu venho aqui, escrevo o HTML do footer, eu venho aqui, escrevo o HTML do header. Não vou fazer isso porque a proposta aqui é só mostrar o app module, né, por enquanto. Venho aqui, coloco o content, né? Daqui a pouco eu complemento neles aí. Agora, eu vou mostrar uma coisa que é muito comum fazer em Angular, é importante saber. Aqui em app, eu vou criar um outro componente que eu vou chamar de root. E aí, no app module, eu vou colocar, eu ainda preciso colocar todos esses componentes aqui em declarations, e eu também tenho que declarar o root component aqui em declaration. Só que eu também coloco o root component aqui no Bootstrap. E aí, no meu root component, eu pego o meu selector e eu uso ele na minha index. Quando eu faço isso, aparece aqui o root works. E aí, é lá no meu HTML do root que eu vou colocar o meu app header, o meu app content e o meu app footer. Colocar um componente padrão, inclusive, está na documentação do Angular. Talvez por causa disso adotou-se isso como padrão. Eu, particularmente, não vejo necessidade nisso, a não ser que você tenha muitos componentes no teu módulo, o que também não é tão recomendado assim. Agora, mesmo dentro do módulo, você pode criar subpastas e organizar os seus componentes ali dentro. Não vejo muita vantagem, mas todo mundo faz assim, criando um componente raiz e usando os outros dentro desse componente raiz. Como é que você faz? Comenta aí embaixo, como é que você usa isso? Agora, vamos brincar um pouquinho com esses componentes aqui, né? Quem não conhece o Bootstrap, uma ferramenta, uma biblioteca de estilos, tá? Então, aqui no Bootstrap, ele tem aqui, explica aqui como que é a instalação e tal. Ele explica aqui que via CDN é só copiar isso aqui para o head, é só copiar isso aqui para o final do body. E aqui no Angular, como que a gente trabalha com isso? Aqui no meu index.html que eu faço isso. Então eu venho aqui no head e coloco o link do Bootstrap e eu copio aqui o script no CDN e coloco aqui no final do meu body o meu script. Pronto, já mudou até a fonte aqui, eu já estou usando o Bootstrap no meu projeto. Então, o que eu vou fazer aqui para brincar? Eu vou vir aqui no header e no Bootstrap, aqui em Docs, eu tenho aqui documentação sobre os conteúdos e tal. Eu vou vir aqui em Navbar e pegar uma Navbar para usar lá embaixo. Vou pegar essa aqui, vou copiar e vou simplesmente colar aqui no meu head. Pronto, apareceu ali na minha Navbar. Viu que moleza? Aqui em Navbar eu vou colocar My App. Vou deixar esse search aí, que é ilustrativo. Aqui ele mostra também como utilizar outros padrões de cores, então eu vou colocar a dark aqui, a escura. Eu vou copiar aqui tanto a classe quanto o database theme e vou colar aqui. Olha, agora ela ficou bonitinha ali, dark. Aqui no content, vamos colocar um carrossel, vou copiar esse código aqui e vou colar aqui. Vamos colocar aqui um card. Então eu vou pegar um card qualquer aqui, vou procurar um completinho aqui. Ó, vamos pegar esse aqui que tem os links e tal. Copio ele, colo aqui no meu content. Pronto, tá ali o card. É uma coisa que é importante fazer aqui é o seguinte: antes do card, eu vou colocar aqui uma div, coloco a classe container fluid só para as coisas ficarem organizadas ali. Ele tem aqui, vou colocar aqui um merge top 2 para ele ficar um pouquinho afastado e um merge bottom 2 também para o rodapé não ficar colado nele. Vamos procurar aqui uma imagem do Angular. Vou pegar essa aqui, tá bonito. Vou pegar essa aqui, copio a URL da imagem e coloco aqui no meu source. Pronto, olha que bonitinho que ficou. Aí eu vou vir aqui em Button Group e eu copio esse Button Group para colocar lá no meu rodapé. Como se fosse um negócio de redes sociais. Vou lá no meu rodapé, colo aqui, poderia ter colocado Facebook, Instagram, YouTube, e aí colocar uma linha horizontal aqui separando. Então, só para mostrar como que a gente usa o Bootstrap.
E aqui cabe um parênteses importante. Talvez alguns de vocês estejam perguntando, pô, mas eu já ouvi falar que tem um Bootstrap específico para o Angular, o NG Bootstrap. É verdade, eu não recomendo o uso. O NG Bootstrap, ele é muito legal, você adiciona ele e ele oferece aqui, se clicar em widgets aqui, por exemplo, a gente consegue ver que no código existem tags prontas que utilizam os recursos do Bootstrap, né, para, por exemplo, aquele que a gente usou do Navbar, ele tem aqui vários exemplos, tal, ou do Alert, por exemplo, ele também aqui tem aqui os exemplos que a gente tem no Bootstrap. Agora, vocês repararam que não tem todos os recursos do Bootstrap. E pior, é uma camada intermediária na tua aplicação. Além de deixar mais lenta a tua aplicação desnecessariamente, vai aumentar a curva de aprendizado, porque quem já está acostumado com o Bootstrap vai ter que reaprender a utilizar essas tags. E o pior de tudo, vai deixar a tua aplicação desatualizada, porque quando sai uma nova versão do Bootstrap, às vezes uma versão que está corrigindo um bug ou que está melhorando uma nova funcionalidade, você não vai conseguir utilizar porque você vai ter que aguardar o time do NG Bootstrap implementar a nova versão do NG Bootstrap com as correções ou novas implementações do Bootstrap. Quer dizer, você fica desatualizado. Então, eu não recomendo, eu não uso e eu não recomendo. Embora eu respeite a galera que esteja fazendo, porque é um trabalho legal, né? E você, o que você acha? Você usa? Você não usa? Você gosta? Você não gosta? Tem outra biblioteca de estilos que você usa? Comenta aqui, o que você acha? O que você está achando disso aqui? Nossa aplicação ficou legalzinha. Repara que a gente tem aqui uma pasta que é o app, nem salvei ainda, tem uma pasta aqui que é o app, dentro dela a gente tem os nossos componentes, tem um arquivo que representa um módulo, e no main a gente aponta aquele módulo como o módulo principal da nossa aplicação e executa ela. Tranquilo, né? E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, diz o que você achou. Não se esquece de se inscrever no canal. Marca aí o inscreva-se, clica no sininho para receber as notificações e ajude esse vídeo aqui, esse conteúdo a chegar a mais pessoas que, como você, têm interesse em desenvolvimento. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.